religião e política. O apoio dos fiéis e eleitores que conquistou. Quem ama o senhor? Quem me ama? Olha, no país nós temos hoje cerca de 40 milhões de evangélicos que me conhecem diretamente. Me conhecem dos DVDs, dos CDs, da minha mídia social. Se não tenho o amor de todos, tenho a admiração deles. A minha família. Hoje, um sem número de católicos, de pessoas conservadoras que aprenderam a me ouvir e foram conhecer um pouco do Marco Feliciano. Sou muito querido no meio onde eu caminho. Os deputados, a maioria dos deputados que me conhecem, se tornaram mais que companheiros, amigos de verdade. Porque eu acho que eu consigo transmitir um pouco de tranquilidade e paz onde chego. Estou aqui nesse momento para um pequeno discurso, apenas para agradecer a oportunidade que o povo brasileiro, em especial do estado de São Paulo... O que o Brasil precisa saber? O Brasil tem que entender que os direitos humanos têm que ser para todos, que existe uma falácia quando falam sobre esse número de violência exacerbado contra os homossexuais. Existe violência, sim. Eu assisti um programa seu, você mostrou isso. Eu fiquei transtornado quando eu vi aqueles meninos dizerem que gays têm que morrer. Não existe isso. Violência tem que ser extirpada do nosso Como é que o senhor vê esses grupos que pregam violência contra homossexuais? São criminosos, tem que estar atrás das grades de verdade. O senhor não concorda com isso? De maneira alguma, Cabrini. Nenhum ser humano... Cabrini, eu vou além. Nenhum animal irracional deve sofrer qualquer tipo de violência. Imagina um ser humano que é a imagem e semelhança do Criador. Nenhuma. Nenhum tipo de violência. Pois bem, Cabrini, aqui está a riqueza da minha vida. Quando está em casa, Marco Feliciano faz de tudo para se dedicar à mulher e às filhas. A do meio, a Kathleen, e essa aqui é a Camille. O senhor sempre defendeu a família? Família é o porto seguro do ser humano. Eu sempre fui família e senti a ausência de boa parte da minha família porque eu fui criado com a minha mãe. Não tive pai. Mas criado num ambiente com 12 pessoas, né? Todos os parentes moravam juntos. Então eu sei a importância da família permanecer junto. Que mesmo você faltando a comida na mesa, mas se você tem a família junto, você tem força para produzir, para correr atrás dos sonhos, enfim. Então a família para mim é tudo. A Bíblia começa com a formação de uma família no Gênesis e termina em Apocalipse com um casamento. Começa com um casamento, a Bíblia, Adão e Eva, e termina em Apocalipse com um casamento entre Cristo e a Igreja. A Bíblia é a família. A família também sentiu na pele as pressões e as ameaças vividas pelo então presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Não aceito isso, não aceito pressão. Pode gritar, pode espernear. E como é que foi isso para a família? Cabrini, foi horrível, porque eu sabia onde eu tinha me metido, eu tinha pelo menos noção do que eu ia passar pelos meus posicionamentos e o que eu estava enfrentando. Não estava enfrentando homossexuais, estava enfrentando ativistas extremamente preparados e financeiramente sustentados. Então a minha briga com eles era em outro nível. Mas quando eles viram que não conseguiram me atingir, passaram a tocar na família. E aí a família, tocou na família, todo ser humano, ele perde a estrutura. Cada um de vocês tem uma experiência nessa época. Qual foi a da senhora? Para mim foi a indiferença da sociedade. Onde eu ia, percebia as pessoas olhando diferente para mim, comentando. Eu via até o nome dele, dizendo que era homofóbico, que era racista. A gente conhecendo sabia que não era nada disso. Então eu evitava até mesmo sair de casa. É verdade que a senhora chegou a ficar doente? Sim, fiquei doente. Eu tive refluxo, eu não conseguia dormir mais. Comecei a tomar alguns remédios e foi difícil essa fase para mim, muito difícil. E para você, como é que foi? Foi difícil porque quando a gente estava na igreja de Franca, eles ficaram batendo no carro, e daí eu e a minha irmã mais nova, a gente ficou com muito medo disso, porque era estranho. Nesse episódio, os ativistas subiram em cima do nosso carro, tiraram a roupa,
esfregaram os órgãos genitais no vidro, as duas se enfiaram debaixo do banco. E eu não sabia o que fazer. A polícia ali, nem a polícia tinha coragem de mandar eles parar de fazer aquilo. Isso não é manifestação pacífica. Isso não é pregação de quem não é intolerante. Foram intolerantes comigo e com a minha família. Já conseguiu superar esse trauma? Hoje eu sei lidar melhor com isso. Hoje eu consigo relevar mais, ignorar, porque acho que o que importa é o que a gente pensa dele. Como as filhas do Marco Feliciano veem a questão da homossexualidade? É o que você vai ver a seguir, aqui no Conexão Repórter. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado, a pegar nas mãos uns dos outros, enquanto a polícia militar que aqui está, dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Aquelas duas meninas têm que sair daqui algemadas. A Guarda Civil, por favor. Não adianta fugir, a Guarda Civil está indo até aí, tá bom? Nunca houve cura para gay porque não é doença. A homossexualidade não é doença. Ela é um fenômeno de comportamento, é um fenômeno que precisa ser estudado. Uma pessoa pode ser julgada de acordo com a sua orientação sexual? Não ser julgada nem sua orientação sexual, nem pela cor da sua pele, nem pela opção de vida que ela fez. Nada disso. O ser humano tem que ser respeitado, é uma premissa cristã. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Agora, amar o próximo como a si mesmo não me dá a liberdade de dizer assim, olha, eu amo, então eu tenho que ser obrigado a aceitar. Porque um casal homossexual não pode prover amor para uma criança? No nosso país hoje tem 30 mil casais héteros na fila para adoção. 30 mil. Tem 5 mil crianças só para ser adotada. E esses 30 mil casais héteros não conseguem adotar essas crianças. Então o problema é outro. Como as filhas do Marco Feliciano veem a questão da homossexualidade? Eu penso igual ao meu pai. E eu acho que se alguma de nós fôssemos, ele ia respeitar a gente do jeito que a gente seria. Eu acho que não ia ter diferença. Você tem preconceito contra homossexuais? E você? Eu acho a mesma coisa, eu acho que tem que respeitar, sim, quem é homossexual ou não, é uma escolha ou um fenômeno comportamental. Você tem amigas homossexuais? Não. Se tivesse, você aceitaria? Com certeza. Com certeza. Se uma delas fosse homossexual, você se sentiria culpado? Eu tentaria rever em qual momento da vida eu as desprotegi. Você acha que teria sido uma culpa sua? Com certeza, porque, como eu disse, ninguém está livre disso hoje no mundo que a gente vive. Eu estudei o fenômeno homossexual. De 100 pessoas que eu entrevistei, 90 tiveram abuso sexual na infância. Falta de uma estrutura familiar. É mais fácil termos um presidente evangélico ou um presidente homossexual? Acredito que um presidente evangélico, pelo número de pessoas, né? Nosso país foi fundado à beira de uma cruz. Nosso país tem estados inteiros com nome católicos, cristãos. Por que não um homem com princípios? Até onde vai o crescimento da igreja evangélica? Olha, eu acredito que até o arrebatamento da igreja, que é uma doutrina que nós cremos, a igreja vai fazer história no país. Dentro de 10 anos, o IBGE diz que nós vamos ser mais da metade do país. Hoje nós já somos cerca de 40 milhões de evangélicos. E assim ele segue seu caminho, discutido sempre, ignorado jamais. A Constituição, no artigo 226, é clara. Ela diz que casamento é entre homem e mulher. A Constituição não foi alterada. Então, essa não é uma discriminação? Não discriminação. O Constituinte da década de 80, ele compreendeu assim. O mundo não mudou? Vamos para o debate.
Vamos para o debate. O senhor não é intransigente em relação a isso? De maneira alguma, vamos para o debate. Esse é o O problema. senhor poderia vir aceitar, por exemplo, um casamento entre homossexuais? Não viria aceitar, mas aceitaria ouvi-los e vamos contra-argumentar. Esse é, portanto, o Marco Feliciano. E essa é a sua vocação para dividir opiniões. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.